Olá, seja bem-vindo a mais uma videodica aqui no YouTube. Meu nome é Francisco Sancler Neto, eu sou um dos professores aí de Processo Civil. Eu estou aqui nos bastidores do curso Top 10 de Processo Civil. Nós estamos gravando aí dentro do curso Top 10 um módulo sobre recursos. E nesse primeiro momento nós estamos estudando a teoria geral dos recursos e acabei de gravar um bloco sobre os princípios recursais. Nós estudamos aí o princípio do duplo grau de jurisdição, vimos o princípio da taxatividade, vimos o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade das decisões, estudamos também o princípio da fungibilidade, vimos algumas questões jurisprudenciais e também doutrinárias e o princípio da reformatio impégios e estudamos também o princípio da dialeticidade. Nesse bloco, eu quero te dar uma dica sobre o princípio da reformatio impégios. Esse princípio, ele está atrelado a um outro princípio, que é o chamado princípio dispositivo. Muitos professores chamam o princípio dispositivo de princípio da congruência ou princípio da correlação. Então perceba, o princípio do reformatio impégios está intrinsecamente, ele está relacionado ao princípio dispositivo. O que significa isso? O recurso, ele visa uma melhora da decisão impugnada. Não pode o recorrente ter o seu recurso prejudicado. Porém, existem algumas exceções e são essas exceções que eu preciso te mostrar nesse vídeo. Então veja, vamos imaginar um exemplo. Eu fui ao Poder Judiciário e eu pedi 10 mil reais de dano moral. Sei lá, 10 mil reais de dano moral pela perda de uma chance aí. O juiz me deu 6 mil reais. 6 mil reais. Eu recorri para pedir a integração daquela sentença porque eu acho que eu tenho direito aos 10. Então eu estou pedindo mais 4. Pode o tribunal reduzir os 6 mil para 2 mil reais? Regra do jogo, não pode. Se o tribunal fizesse isso, estaria violando o princípio dispositivo ou o princípio da reformatio impégios. Beleza? Contudo, existem exceções. Existem casos em que você pediu os 10 mil reais, o juiz te deu os 6, você recorreu e reduziu para 3 mil reais ou 2 mil reais. E existem casos ainda que o tribunal entende que nem houve o dano moral. Então são essas exceções que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo. São duas exceções. A primeira exceção ao princípio do reformatio impégios é quando ambas as partes recorrem. Se ambas as partes recorrem, você que pediu os 10 mil e ganhou 6 recorreu, e a outra parte que foi condenada a pagar 6 e recorreu também, nesse caso em que a outra parte recorreu também, os seus 6 mil reais podem ser reduzidos. Mas toma cuidado, o recurso da outra parte que foi condenada a pagar 6 mil, ele também tem certos limites. Por exemplo, vamos a um exemplo. Eu pedi esses 10 mil, ganhei 6, pedi 10 mil, ganhei 6. A outra parte entrou com recurso pedindo para reduzir os 6 para 3. Mas ele não está falando que o fato gerador não existiu. Ele está falando, excelência, o valor foi alto, então reduz para 3. E eu recorri pedindo para aumentar para 10. Nesse caso, pode o tribunal condenar em 1? Não pode, porque ele fica limitado aos 3 mil reais da outra parte. Mas ele poderia dar provimento ao recurso da outra parte, que foi condenada a pagar os 6, e dar o provimento para pagar 3. Mesmo eu tendo recorrido, pedindo para aumentar para 10, eu corro o risco de ter reduzido aquele dano para 3 mil reais. Isso seria uma exceção ao princípio da reformatio impégios. Então essa primeira exceção, preste bem atenção, quando ambas as partes recorrerem, cuidado que o recurso tem os seus limites, ambos os recursos. Quando ambas as partes recorrerem, pode acontecer sim de diminuir a condenação e o recurso acabar prejudicando. Uma outra exceção, e essa outra exceção é a que vem sendo muito cobrada em prova, ela está sendo bem explorada em prova, nós estamos vendo isso aqui no curso, coloquei isso também na nossa matéria, na apostila, são as matérias em que o juiz possa conhecer de ofício. Então vamos supor que você pediu os 10 mil reais, ganhou 6 e só você recorreu. A outra parte não recorreu. Então eu tiro o primeiro exemplo.
Só você recorreu. Poderia ele reduzir esses 6? Regra do jogo, não. Mas se o tribunal reconhecer de ofício alguma matéria, como por exemplo uma prescrição, pode tirar até mesmo os 6 mil reais. Então, primeira exceção, ambas as partes recorrendo. Segunda exceção, as matérias em que o tribunal possa conhecer de ofício. Digo tribunal, né? Órgão ad quem. Então, naquelas matérias em que o órgão ad quem está autorizado a conhecer de ofício, um grande exemplo aí é a prescrição, a decadência, se ele conhece de ofício, outro exemplo, condições da ação, artigo 17 do CPC, as condições, legitimidade e interesse, se o órgão ad quem conhecer de ofício, exceção à regra do reformácio impédio, nesse caso o seu recurso, ele pode sim sofrer uma piora dessa decisão que você ganhou. Por isso que muitas das vezes, quando você pede 10 e ganha 6, às vezes é melhor nem recorrer, tá bom? Então, nesse vídeo, dica da reformácio impédio, se você quiser ter acesso aí à nossa apostila sobre recursos, tem esse assunto aí, fica à vontade, pode me chamar aí nas redes sociais e eu envio para você a nossa apostila. E aproveito para te convidar, né, para fazer parte do curso Top 10 de Processo Civil. É um curso aí bem completo, mas ele é baseado nos 10 assuntos mais cobrados em prova. E na aula 9 você vai estudar aí vários blocos sobre recursos. E no último bloco é um bloco só de exercícios, onde você vai treinar as questões de concurso público e questões da prova da OAB. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e, se puder, compartilha com seus amigos. Grande abraço, bons estudos e até a próxima.